Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você vê esse vídeo, mas eu sei que nele eu vou te dar uma aula completa e sem nenhuma enrolação de duas habilidades cobradas na prova de linguagens do Enem, a 25 e a 28. O número de exercícios com essas habilidades em cada ano varia entre 2 e 4. Eu vou falar, portanto, de até 10% do que vai cair na sua prova. Eu vou explicar essas duas habilidades e te dar 4 exercícios, 2 de cada uma delas, em ordem crescente de dificuldade, o que vai te ajudar bastante a ter uma nota mais alta com a TRI. Se você me acompanhar aqui, você vai finalmente entender o que se cobra na prova de linguagens do Enem e assim vai conseguir aumentar tanto o seu número de acertos quanto a sua nota de TRI. E sabe por quê? Porque as minhas aulas são objetivas e nelas eu trabalho com a profundidade necessária, o conteúdo que realmente importa, sem enrolação para ficar te convencendo a comprar cursos, como você vê por aí. Eu sou o professor Gouveia, fiz minha graduação em letras na USP e meu mestrado na Unesp. Sou especialista em provas do Enem e dou aulas de todas as frentes de português, entendimento de textos, redação, literatura, gramática, há mais de 20 anos. Já fiz outros vídeos como esse, e você vê na tela aqui, mas com habilidades diferentes das que estão aqui, e também já fiz outros vídeos de gramática, redação, repertório para redação, habilidades da redação do Enem, enfim, um monte de outros temas do seu interesse. Olha na tela e na descrição, os links para eles estão todos aí. Depois desse vídeo você escolhe outro e segue acompanhando a gente, beleza? Agora dá um like nesse vídeo, faz inscrição no nosso canal e bora para a conquista da sua vaga no Enem. A primeira habilidade da qual eu vou falar é a habilidade 25. E veja aí o descritivo dela na matriz de referências do Enem. Identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas, sociais, regionais e de registros. No meu curso, eu não trago só a habilidade, eu desmembro a habilidade, igual você está vendo aí, para a gente poder entender cada um dos elementos dessa habilidade, tá bom? Então você tem aí o seguinte: identificar, né, que é tranquilo, reconhecer, perceber o que é, perceber a existência. Né? Você vai identificar o que? As marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas. Percebe que a palavra linguísticas se repete aí? Então a gente está falando de linguagem e de marcas dessa linguagem. Marcas específicas dessa linguagem, que singularizam essa linguagem. A gente está falando de variantes linguísticas. Né? E aí a ideia é perceber essas marcas que singularizam as variantes. Né? E singularizar significa o quê? Evidenciar um uso específico para um determinado contexto social, por exemplo, ou um uso específico de uma determinada região, ou ainda um uso específico de uma determinada maneira de registro. E essa maneira de registro está ligada com como que a gente registra, como que a gente marca, portanto, para ficar permanente ou para ficar transitório num determinado dia, num determinado contexto. Essa é a ideia da marca de registro. Ou ainda de outra maneira, as variantes situacionais, circunstanciais, tá, estão aí ligadas a essa questão do registro. O registro oral, o registro escrito, o registro oral numa situação formal, o registro escrito numa situação informal, né? E assim vai, tá? Então, vamos olhar agora quais questões que a gente vai resolver. A gente vai trabalhar com uma questão, primeiro, do Enem de 2023. Tá aí. Então lembra, sempre, né? Você vai primeiro ler o enunciado. Então você tem aí, né? Ao registrarem usos regionais de termos da área médica, e aí percebe aqui já que você tem a ideia dos usos regionais de termos da área médica. Então olha só como é que isso dialoga diretamente com
a própria descrição da habilidade. Olha lá. Né? As variedades linguísticas regionais. Né? Então, aí, os pesquisadores, voltando aqui, né? Os pesquisadores, e aí você vai procurar, né, o que é que esses pesquisadores fazem quando eles registram esses termos regionais. Bora aí, leia o texto e escolha a alternativa que lhe parece adequada. Agora você já deve ter terminado, né? Se não terminou, dá uma pausa aí e de fato escolha a alternativa adequada. E deixa eu mostrar para você aí, tá aqui também. Né? Agora na sua tela aparece, não aparece mais o começo do texto, né? Mas tá aí. E bora lá que eu vou te mostrar o gabarito e vou comentar com você essa questão. Então tá aí, o gabarito é a D de docinho e vamos lá. Então por que não é a B, a C, E, a I? Né? Então eu deixo grifados aí alguns termos, né? Algumas expressões, algumas frases na questão. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveu um dicionário para traduzir sintomas da linguagem popular para os termos médicos. Então você tem uma variedade de registro popular e regional, que fica ali evidenciado em defruço, chanha, pilura. Por exemplo, podem ser termos conhecidos para muitos. Olha como é que está escrito aí. Podem ser conhecidos para muitos. Mas, durante uma consulta médica, o desconhecimento pode significar um diagnóstico errado. Eu mesmo não faço ideia do que seja chanha, do que seja pilura, piloura. E aí, isso é um registro histórico e pode ser muito útil para estudos dessas comunidades na abordagem médica delas. É, de certa forma, pioneiro no Brasil e, sem dúvidas, olha lá, um instrumento de trabalho importante, porque a comunicação é fundamental na relação médico-paciente. Então, os pesquisadores, né, eles não estão apontando erros motivados pelo desconhecimento. A gente percebe que pode haver erros, mas o texto não está falando que os pesquisadores estão mostrando os erros existentes. Eles explicaram problemas provocados pela incapacidade de comunicação. Também eles não estão explicando problemas que a incapacidade de comunicação gera. Pode haver uma incapacidade de comunicação, sim, mas não é isso que o texto está valorizando. Eles descobriram novos sintomas. Não são sintomas novos, são formas diferentes de nomear esses sintomas que já existiam. Beleza. E divulgaram um novo rol de doenças também. Não estão divulgando um novo rol de doenças. São nomes diferentes, típicos de uma localidade, mas não são doenças diferentes. E aí propiciaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes. Não é? Então, quando o cara fala lá defruço, o médico fala, é tal coisa, que eu também não sei o que é. De fato, não faço ideia do que seja defruço, chanha e piloura. Se você souber, coloca aí nos comentários o que é defruço, chanha e piloura, ou pilura, não sei como que a gente lê por aí. Beleza? E aí, agora eu vou te mostrar o seguinte. Toda questão pela TRI tem um nível de dificuldade. E eu faço um estudo da TRI e dos microdados para descobrir não só qual que é a habilidade cobrada na questão, como também o nível de dificuldade dela. Tá? Você acha que essa questão foi fácil, média, difícil? Comenta aí pra gente. Tá? Eu vou te mostrar agora o gabarito dela, que eu já mostrei, e o índice de proficiência, que é também chamado de índice de dificuldade dessa questão. Então, olha só. Ela tem um índice de proficiência 528, o que não é um índice de proficiência ou índice de dificuldade muito alto.
né? E é importante que você acerte as fáceis, né? Mas não acerte somente as fáceis. Agora a gente vai para a questão do Enem de 2022. E primeiro você lê o enunciado para depois você ler o texto. Sempre isso, tá? Resolve aí essa questão e depois comenta se você achou essa questão mais fácil ou mais difícil do que a anterior. Se você acha que o nível de proficiência dela, o nível de dificuldade dela vai ser maior ou menor do que o da anterior. Então, olha aí, nesse texto de opinião, as marcas linguísticas revelam uma situação distensa e de pouca formalidade. Olha só, né? Essa ideia de as marcas linguísticas revelam uma situação distensa e de pouca formalidade, olha como é que isso dialoga com a descrição da habilidade, né? Identificar as marcas linguísticas, ó, as marcas linguísticas que singularizam as variedades sociais, regionais e de registro. E aí, quando a gente tem aqui uma situação de extensa e de pouca formalidade, a gente está falando de uma situação de registro, uma marca de registro informal. Beleza? Então, bora ler aí o enunciado que eu acabei de ler com você, né? O que se evidencia pela. Então, como que você vai perceber a evidência dessa marca distensa? Então, lê o texto aí, porque daqui a pouco eu vou colocar as alternativas na tela para você, beleza? Bora aí? Já leu o texto? Se não leu, dá uma pausa, porque agora eu vou deixar as alternativas para você na tela. Pronto, né? Deixei o máximo possível do texto, deixei todas as alternativas aí. Dá uma pausa, resolve aí. Agora você já deve ter dado a pausa, deve ter resolvido. Se não resolveu, resolve. E bora aí. Se tomou susto com grito, coraçãozinho tá bom, beleza. Bora seguir aí. Qual que é a alternativa adequada? Diz aí para mim. Vou colocar agora para você na tela. 1, 2, 3 e já. Alternativa adequada, alternativa E, de escola, né? De elefante, de helicóptero. Opa, helicóptero com H, né? Beleza, bora lá. Então, por que que é a E e não é a não é a B, não é a C e não é a D? Então a gente tem uma situação de extensa e de pouca formalidade, né? Aí você tem lá na alternativa A ideia de uma impessoalização ao longo do texto, né? Não temos uma impessoalização, né? Quando a gente tem lá, por exemplo, não vemos a hora de que fiquem estabelecidas as regras de convívio, né? Tá conversando com a gente aqui, né? A Medeiros, Marta Medeiros, né? Tá conversando com a gente aqui. Então você tem aí não uma impessoalização, né? Tem uma aproximação, né? Aqui. Então, não. Beleza. Uma construção de uma atmosfera de urgência em palavras como pressa. Tudo bem que nós temos, né, uma ideia de pressa ao longo do texto. Tá? De fato, ela está presente ao longo do texto. Mas não é essa ideia de pressa que constrói, que evidencia, né, a situação distensa, de pouca formalidade, de intimidade, né, entre nós, leitores, e a cronista aí. Então, também não vale. Uma repetição de uma determinada estrutura sintática, né? Se tudo é para ontem. Mas quantas vezes aparece a estrutura sintática se tudo é para ontem aqui ao longo do texto? Não aparece tantas vezes assim para a gente falar que é uma situação distensa e de pouca formalidade. E muitas vezes a repetição de uma estrutura marca uma situação de maior formalidade, inclusive. Então não é só a repetição que vai marcar uma situação de menor formalidade, uma situação distensa, né? Uma ênfase no emprego da hipérbole, como em uma refeição que pode durar uma
vida. Tudo bem que nós temos a hipérbole aqui, né? A hipérbole é a figura de linguagem do exagero, né? E nós temos de fato aqui a hipérbole, né? Mas a gente não tem a ênfase no emprego da hipérbole. Agora, olha só, emprego de metáforas no plural, como em a vida engata uma primeira e sai em disparada. Né? Primeiro, né, a metáfora ela não é específica de situações de comunicação formal, nem de comunicação informal. Né? E o que é a metáfora? A metáfora é o uso de uma palavra no lugar da outra por uma relação de aproximação de sentido. Né? Então, quando você tem aí a vida engata uma primeira e sai em disparada, a gente aproxima o sentido da vida com o sentido do carro, né, e do motorista, que engata uma primeira, né, e aí o carro sai em disparada, e a ideia de que a vida, né, acaba sendo muito corrida. Né? Beleza, essa é uma das metáforas, mas eu marquei no texto as outras metáforas, algumas outras metáforas. Né? Então você tem, se não há mais tempo para paradas estratégicas. E aí, não é uma parada estratégica, né? Porque a gente não está parando. Então ela segue a metáfora, né? O campo semântico de carro e de andar e traz a parada estratégica, que significa o quê? Significa os momentos que nós precisamos para refletir, para viver melhor. Né? E aí caímos fatalmente no vício de querer. A gente não cai literalmente, aí tem uma metáfora, né? Então a gente nem sei exatamente o que dizer, né? Que não seja cair, né? Mas de qualquer maneira aí você percebe que a gente não está caindo, né? Escorregando e caindo no vício. Então você percebe que o uso do verbo cair aí é metafórico. Né? Uma cilada. Não é uma cilada, né? A cilada tem alguém que arma, tem alguém que é responsável para fazer a cilada, para fazer a gente cair, olha lá de novo o verbo cair, nessa cilada, para fazer a gente se dar mal, não é exatamente isso. Mas de qualquer maneira, é uma situação em que a gente não se dá bem, uma situação em que a gente se prejudica. Percebe? Uma série de metáforas. Né? Por isso, o item E. Né? O emprego de metáforas. Né? E aí, amor sem paciência não vinga. Né? O verbo vingar no sentido de dar certo. Né? Mas aí a gente fala disso para frutos. Né? Aquele fruto não vingou. Né? Para plantas. Né? Então, não é o sentido do vingar aí, mas sim no sentido de não ter sucesso, né? Não perdurar. Né? Não pode ser mastigado e engolido. Olha o uso metafórico, né, do mastigar e do engolir. A gente não mastiga amor, a gente não engole amor. Não é? Então, quer dizer, não pode ser vivenciado, não é, com profundidade. Não é? Com emergência. Então não pode ser mastigado e engolido com emergência, com fome desesperada, né? E aí ela segue no campo lexical do mastigar, do engolir, né? É uma refeição, e aí mais uma metáfora, né? É uma refeição que pode durar uma vida. Beleza? Então, vamos ver agora qual que é o nível de dificuldade dessa questão número 6 do Enem 2022. E o que você achou dela? Você achou que ela é mais fácil ou mais difícil do que aquela uma do Enem de 2023? Coloca aí nos comentários, vê o que você me diz. Fala aí para mim, eu quero saber depois o que você achou. Essa tem nível de habilidade 568. Você vê que ela é mais difícil do que a anterior. Se as duas estivessem na mesma prova, errar a 21 e acertar a 6 não seria muito bom. Então agora a gente vai para a próxima habilidade, né, que é a habilidade de número 28. Está aqui. Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias de comunicação e informação. Então veja que o verbo reconhecer, né, ele é mais do que o verbo identificar. Né? Na habilidade anterior a gente tinha o identificar. Né? Então essa habilidade ela é mais exigente. Tá?
Ela é de outra competência também. Depois eu falo, né, ao longo do meu curso, sobre competências, que são conjuntos de habilidades, né? A habilidade 28 é uma das habilidades da competência 9, enquanto que a habilidade 25 é uma das habilidades da competência 8. Tá? De qualquer maneira, é mais difícil a gente reconhecer algo, né, do que a gente simplesmente identificar esse algo. E aí, então, a gente tem lá reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação. Então a gente tem, primeiro, as diferentes tecnologias da comunicação e informação. E aí são tecnologias, né? Twitter, X, né? WhatsApp, e-mail, televisão, rádio, são tecnologias da comunicação e da informação. E aí reconhecer, que é um conhecer novamente, que no final é conhecer com mais profundidade a função e o impacto social. Né? Então, reconhecer a função, para que serve? Né? E reconhecer o impacto. Né? No que isso resultou? Então, para que serve a função e o impacto? No que isso resultou? Qual foi o resultado disso? Função, para que serve? Impacto, qual foi o resultado? Anota aí, beleza? E tá vendo que é conteúdo, né? Então já dá um like aí pra gente também, que a gente agradece, e aí você ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam dele. Beleza? Vamos começar com o Enem 2022. E aí, qual questão do Enem 2022? Aqui a gente vai ver. Aqui, a questão de número 10. E aí você tem o texto na tela. Claro que você não vai ler o texto primeiro. O que você vai ler primeiro é o enunciado. Está aqui o enunciado. Segundo os autores citados no texto, a expansão de possibilidades no campo das manifestações artísticas promovida pela internet pode pôr em risco o quê? Então, o que você tem aí? O que você vai olhar aí? Né? Olha lá. Segundo os autores citados no texto, a expansão de possibilidades no campo das manifestações artísticas promovida pela internet. Tá vendo aqui, ó, a ideia da tecnologia? Vamos voltar aqui. As diferentes tecnologias de comunicação e informação. Então você tem as diferentes tecnologias. Não é? E há o que você tem, perguntando aqui, pode pôr em risco o quê? E aí volta para cá, a gente tem o quê? Qual que é o impacto dessas diferentes tecnologias? Não é? O que pode ter, o que essas tecnologias podem trazer como consequência? Né? Qual que é o efeito dessas diferentes tecnologias, né, em relação àquilo que está sendo dito aí, ao trabalho dos artistas. Né? Então, bora agora ler o texto. O texto está completo aí na tela para você. Né? Leia o texto, escolha a alternativa que mais lhe pareça adequada. Dá uma pausa aí para você terminar de ler o texto, né, para depois eu mudar para as alternativas, beleza? Pausou aí, pausou, leu o texto, escolheu a alternativa? Não, ainda não escolheu a alternativa, porque eu não coloquei a alternativa aqui. Né? Pronto, agora alternativas na tela. Vou esperar você. Belezinha? Agora então eu vou te passar o gabarito. Aqui. Alternativa adequada, C de coração. Né? E aí, vamos lá. Por que não é nem a A, nem a B, nem a D e nem a E? E por que é a C? Eu destaquei alguns trechos no texto. Né? Então a gente tem lá
Sente que no campo da criação as inovações tecnológicas, olha lá, né, as tecnologias abrem amplo leque de possibilidades ao permitir e mesmo estimular que o artista explore a fundo em seu processo criativo questões como a aleatoriedade, o acaso, a não linearidade e a hipermídia. Veja que isso está no campo da criação do artista, né? Ele pode explorar tudo isso. Léo Cunha comenta aqui, no que tange ao campo da divulgação, então agora a gente está falando da divulgação, as alternativas são ainda mais evidentes. Afinal, é imensa capacidade de reprodução, multiplicação e compartilhamento das obras artísticas culturais. Ao mesmo tempo, ganham dimensão os dilemas envolvidos com a questão da autoria, dos direitos autorais da reprodução e intervenção não autorizadas, entre outras questões. Então a gente tem aí a expansão das possibilidades no campo das manifestações artísticas promovida pela internet pode pôr em risco o sucesso dos artistas. Se eu tenho muito mais possibilidades de criação, né, eu tenho muito mais possibilidade de sucesso, né? De valorização, tem muito mais gente podendo me ver, então eu também tenho muito mais possibilidade de valorização. Percebe? Então, tira aqui. Não é uma questão de valorização, mas é sim uma questão de, mas aí a galera me vê, mas não sabe que aquilo é meu. Né? Então eu não tenho a proteção da minha produção. Né? Esse é que é, de fato, o ponto. Né? Isso que pode ser colocado em risco, a proteção da minha produção estética. Né? No modo de distribuição das obras, não, as obras estão sendo distribuídas de maneira muito mais rápida, muito mais abrangente, muito mais eficaz. Né? Eu tenho uma dificuldade de compartilhamento? Também não, né? Fica muito mais fácil de compartilhar as obras, entendeu? Beleza, bora ver agora, então, qual que é o nível, né, de dificuldade, de proficiência dessa questão. Você achou fácil, difícil, mediano? Comenta aí. Diz o que você achou. Olha só, o nível dela, 615. Né, maior do que a questão da habilidade 25 que a gente resolveu anteriormente. E agora, bora para uma questão do Enem de 2023, que está aqui para você, questão 18 do Enem de 2023. E aí lembra, né? Você primeiro lê o enunciado. Então tá aqui o enunciado. Embora oriundas de momentos históricos diferentes, essas letras de canção têm em comum. E aí, aqui a gente não tem, né? Mas cadê a habilidade no enunciado? Não está no enunciado, mas ela vai estar evidente na alternativa adequada, tá? Então, o que essas duas canções têm em comum? Embora oriundas de momentos históricos diferentes. Tá aí o texto 1, leia aí o texto 1 e você sabe, você quer o que esse texto tem em comum com o texto 2. Beleza? Texto 1 na sua tela. Texto 2 na sua tela. Pausa. Beleza? Se você não pausou no texto 1, vou voltar um pouquinho aqui no texto 1. Pausa, texto 1 e um pedaço do 2. E agora, texto 2 e um pedaço do 1. Beleza? Pausa. Pausou? Agora, alternativa adequada. Escolhe aí qual é a alternativa adequada para você. E eu vou agora te colocar para você qual que é a alternativa adequada. Diga aí. Quando eu li, achei que são todas. Tá aqui então, alternativa adequada, alternativa B de baixinho.
E por que não é AA? Essas letras de canção têm em comum a referência às cores como elemento de crítica a hábitos contemporâneos. Meu, tem sim referência às cores, beleza. Só que não como elementos de crítica, né, a hábitos contemporâneos. Né? Uma contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna, né? O que a gente vê aqui no texto 1, a evidência de vício, né, e de virtude. A alegria é virtude e preguiça é vício. Né? O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Né? Alegria é virtude? Preguiça é necessariamente vício? Né? Se a gente falar que sim, preguiça é necessariamente vício, ok. Mas e alegria é necessariamente virtude? Né? Tem tanta gente que fica alegre justamente fazendo o mal, praticando atos de violência, de discriminação e etc. Então não dá para eu falar, né, dessa contraposição, né, entre vícios e virtudes. Né, e é o que tem nas duas. Eu já mostrei que na primeira não tem essa contraposição. Uma busca constante pela liberdade de expressão individual. Né? Aqui, né, na música Alegria, Alegria, você coloca dentro do contexto, tem, né, de fato ali uma evidência da ditadura militar, uma evidência da censura, né, e uma condenação à censura e tudo, mas não é o tom que se encontra nas duas, né, essa busca constante pela liberdade de expressão individual. E aqui a gente nem tem isso de maneira muito gritante, né? Então, também, né? Na segunda ainda, né? Ó, uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro, em plena luz, disseram vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Então, cadê aqui, né, uma busca constante pela liberdade de expressão? Né? Agora, minha história é um denso algoritmo que venda a vendedores reais. Neurônios meus ganharam outro ritmo, e mais, e mais, e mais. A gente não tem uma busca constante pela liberdade de expressão individual aqui, né? Nem na primeira, nem no primeiro texto, né? E nem no segundo. Embora no primeiro a gente possa encontrar ali alguma coisa no sentido de tá condenando a censura. Né? Uma crítica à finalidade comercial das notícias. Né? Nós temos notícia no primeiro texto. Quem lê tanta notícia? Olha só, quem lê tanta notícia. Mas em nenhum momento o primeiro texto está dizendo de uma finalidade comercial, né, das notícias. Então eu tiro aqui, né, essa ideia da finalidade comercial das notícias. Né? Agora, uma percepção da profusão de informações gerada pela tecnologia, e aqui, quando a gente tem quem lê tanta notícia, né, aí eu tenho, né, muita informação, e aí por entre fotos e nomes, né, faz parte da notícia. Né, e aqui disseram vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis, e aqui a gente tem, né, as telas, a tela azul do computador, né, a luz azul dos ecrãs de celulares. Né? Agora minha história é um denso algoritmo que venda a vendedores reais. Né? Neurônios meus ganharam um novo ritmo e mais, e mais, e mais, muita informação nas telas azuis, mais do que azuis, né? E eu sendo exposto por um denso algoritmo a essas informações em excesso. Dá então uma percepção da profusão de informações gerada pela
tecnologia. Beleza? Bora ver agora o nível de dificuldade dessa questão. O que você acha? Você acha que essa questão é mais difícil ou é menos difícil do que a anterior? Diz aí para mim. Percebe? 741. Bem mais difícil, né? Do que a anterior. Daí o Caetano tendo dificuldades também para resolver. E olha só. Qual que é a habilidade? Reconhecer a função e o impacto das diferentes tecnologias da comunicação e informação. E a gente olha para cá, a gente tem de fato, no primeiro texto, uma tecnologia, que é o jornal. Né? E o impacto dele é, muita informação. E uma tecnologia da década de 70, 80, 90, uma tecnologia anterior à internet, que permanece com a internet. Né? E no texto 2, a gente tem uma outra tecnologia, que são os computadores, que é a internet, né, o Vale do Silício, né? E essa outra tecnologia tendo como impacto, né, mais informação, e mais informação, e mais, né, que está aqui. Então a alternativa, de novo, né, adequada é a B, e aí você percebe, né, como e por que o Caetano teve dificuldade para resolver a questão, contexto dele, e como que saber essa habilidade facilitaria a resolução da questão, que é difícil. Não nos esqueçamos disso. Beleza? Agora eu te convido a ver os outros vídeos que estão todos aí na descrição das habilidades do Enem. E se quiser fazer meu curso, eu agradeço bastante. Nele eu trabalho com todas as habilidades e com listas de exercícios mais longas para cada uma das habilidades. Todas as listas comentadas, exercício por exercício, para que você fique sem nenhuma dúvida depois de terminar de resolver a lista. E todas as listas organizadas também por ordem de proficiência, por ordem de dificuldade, o que vai facilitar para você a conquista de uma nota maior na TRI. Tá joia? Valeu, um abraço e até a próxima.